tarde, tudo bem? Estamos de volta aqui hoje, nesse mesmo dia, e você está vendo aí essa Bíblia apócrifa, né? Eu tenho essa Bíblia apócrifa e eu quero falar, para complementar a história de Lúcifer, vamos falar sobre a criação do universo aqui, ó. Eu vou passar para vocês, vocês estão vendo aí, ó, tá vendo? Então, são todos os livros que tem aqui, nós temos o Iniciado, o Velho Testamento, o Novo Testamento e o livro de Apocalipse. No Novo Testamento tem José o Carpinteiro, a infância. Olha os livros que tem aí, gente, ó. Todos esses livros aqui são livros apócrifos, ó. Muitos livros apócrifos, gente. Muito, muito, muito. Nós vamos poder falar agora de muitos livros apócrifos, pessoal. Vocês vão ter histórias agora fantásticas. Vamos ler junto, né? Vamos ler junto a história? Vamos ler junto. É bom que aí não tem como dizer que, eu não li. Você leu junto comigo. E nós vamos agora, hoje, para complementar essa história do... Essa história do... Deixa eu ver aqui se eu encontro aqui. A história do Melquisedeque. Ó, Melquisedeque, tem um Melquisedeque aqui, mas ele é... Aqui, ó, esse aqui, ó. O livro Melquisedeque, pseudo-epígrafo de Gênese. Vamos lá? Tem 139 páginas, mas a gente não vai ler 139, não. Nós vamos ler uma boa parte e vamos reduzir esse estudo para todos nós. Gente, isso é uma base. Nós estamos lendo o livro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Não estamos lendo? Beleza? Agora vamos ver aqui, ó. A criação do universo. Vamos lá? Vamos aos estudos? Tá preparado, pessoal? Tem pessoa que falou para mim, eu conversei com um rapaz, um amigo, que ele falou assim, pô, Denilson, seus vídeos são muito longos, né? De 40 minutos, 1 hora, então tem que ser a pessoa que gosta disso. Então, gente, você vê como é que as pessoas são, né? Se eu fosse plantar bananeira, se eu fosse contar piada, que eu sei contar piada, se fosse contar piada, fazer gracinha, a pessoa ficaria até 1 hora aí me vendo, 1 hora e meia e tal, mas como eu vou falar sobre esclarecimento, coisa que... E essa pessoa que eu conversei com ele é evangélico, tá? É de uma igreja tradicional, e ele não ter tempo para ouvir, né? Não ter tempo para se aprofundar naquilo que a gente tem que aprender, né? Que está nos livros apócrifos, né? Ó, vê que nós temos esse livro apócrifo aqui que tem bastante coisa, mas tem algumas coisas que tem aqui que não tem nessa Bíblia apócrifa, não, gente. Olha só, é muito interessante. Vamos lá? Vamos partir para o estudo, que esse já vai ao ar já. Para a gente comparar, por exemplo, você pegar o vídeo do Lúcifer, o Primeiro Anjo, pega esse vídeo agora também, porque hoje de manhã eu fiz um vídeo esclarecedor, mostrando que existem várias versões sobre a origem de Terron, né? E aqui nós vamos falar mais uma versão para você e vamos ler ela, como aconteceu tudo, falando sobre esse Melquisedeque, que muitos de vocês não conhecem Melquisedeque. Vocês vão ler junto comigo. A criação do universo é o nome desse vídeo, segundo o apócrifo, tá, gente? Aqui está dizendo o seguinte, olha, antes que existisse uma estrela a brilhar, antes que houvesse anjos a cantar, já havia um céu, o lar do eterno, o único Deus. Então, antes de tudo, o Pai já existia na eternidade. Ele era perfeito em amor, glória e viveu o eterno uma eternidade antes de concretizar o seu lindo sonho na criação do universo. Os incontestáveis seres que compõem a criação foram todos idealizados com muito carinho, desde o íntimo átomo às gigantescas galáxias, e tudo mereceu a sua suprema atenção. Movendo com a majestade, iniciou sua obra de criação. Suas mãos moldaram primeiramente um mundo de luz, então primeiro o mundo de luz foi moldado, e sobre uma montanha fulgurante, sobre o qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado, Deus denominou de Sião. Então esse monte sagrado que nós falamos, para onde nós vamos, que a Bíblia retrata, que nós vamos para Sião. Alô, atenção, você que é evangélico, você que é católico, você que já ouviu falar que nós vamos ser arrebatados, vamos para o céu. Mentira.
O único lugar que nós vamos se refugiar aqui na terra antes de sairmos desse corpo e ir para um paraíso se chama Sião. Sião é uma montanha que vai ligar o céu à terra. Olha aí, ó, tá dizendo aí, ó. Uma montanha fulgurante sobre o qual estaria para sempre firmado o trono do universo. Ao monte sagrado Deus denominou Sião. Da base do trono, o Eterno fez jorrar um rio cristalino para representar a vida que dele fluiria para todas as criaturas. Como a sala do trono criou um lindo paraíso que se estendia por centenas de quilômetros ao redor do Monte Sião. Ao paraíso denominou de Éden. Por isso que o paraíso é físico, tá, pessoal? E aqui na Terra, tá bom? Ao sul do paraíso, em ambas as margens do Rio da Vida, foram edificadas numerosas mansões, adornadas por pedras preciosas que se destinavam aos anjos, ministros do reino da luz. Circundando Éden, as mansões angélicas, construiu Deus uma muralha de jaspe luzente. Jaspe você conhece, que é a cor do nosso Salvador, né? Ao longo da qual podia ser visto grandes portais de pérola. Com alegria, o Eterno contemplou a capital sonhada carinhosamente. O grande construtor, vou mudar essa palavra aqui, porque arquiteto você sabe que é o Gadur, denominou de, tá com letra J, mas é Jerusalém, a cidade da paz. Deus estava para trazer à existência a primeira criatura racional, seria um anjo glorioso. Todos os mais honrado e adornado pelo brilho das pedras preciosas. Esse anjo viveria sobre um monte Sião. Olha aí, ó, como ele foi projetado para ficar sobre essa terra, representando o Rei dos Reis diante do universo. Então, ele era para exercer o que Yahushua conseguiu conquistar. Era para Lúcifer ser o Rei dos Reis. Olha só que título seria para ele, do universo. Mas ele... Vamos ver a leitura aí. Com muito amor, o Criador passou a modelar o primogênito dos anjos. Toda a sabedoria aplicou a formá-lo, fazendo-o perfeito, com ternura, concedeu-lhe vida. Formoso anjo, como se despertando de um profundo sono, abriu os olhos e contemplou a face do seu autor. Olha só que coisa maravilhosa. E com alegria, o Eterno mostrou-lhe a beleza do paraíso, falando dos seus planos, que começavam a se concretizar ao ser conduzido ao lugar da sua morada junto ao trono. O príncipe dos anjos ficou agradecido e com voz melodiosa entoou o primeiro cântico de louvor. Por isso que ele era maestro do coro angelical. Agora você vai entender porque ele era maestro do coro angelical. E lá das alturas de Sião, descortinava-se os olhos formosos do anjo, Jerusalém, e o Jerusalém, em sua vastidão, o esplendor do rio da vida, ao deslizar sereno no meio da cidade, assemelhava-se a uma larga avenida, espelhando a beleza do jardim do Éden e das mansões angelicais. Envolvendo o primogênito dos anjos, o seu manto de luz, o Eterno passou-lhe a falar-lhe dos princípios que envolvendo o primogênito dos anjos com o seu manto. Vamos lá. O Eterno passou a falar que haveriam de reger o reino universal. Desculpa, pulei um pouquinho aqui. As leis físicas e morais deveriam ser respeitadas em toda a extensão do governo divino. Então, quais foram as leis físicas e morais, né? Deveriam ser respeitadas. Respeitar a natureza, respeitar tudo. As leis morais, elas se reuniam em dois princípios: amar a Deus sobre todas as coisas e viver na fraternidade com todas as criaturas. Então esse era o primeiro princípio. Cada criatura racional deveria ser um canal por meio do qual o Eterno pudesse jorrar aos outros vida e luz. Dessa forma, o universo crescia em harmonia, felicidade e paz. Depois de revelar, formoso anjo, as leis do seu governo, o Eterno confiou-lhe uma missão de grande responsabilidade. Seria o protetor daquelas leis, devendo honrá-la e revelá-la ao universo, preste a ser
responsabilizado, seria protetor das leis, devendo honrá-la e revelá-la ao universo. A perfeição seria Lúcifer, o portador da luz. O príncipe dos anjos, agradecido por tudo, prostrou-se diante do amoroso rei, prometendo-lhe eterna fidelidade. Então, Lúcifer prometeu ao todo-poderoso Yahweh a fidelidade a ele. Ele cumpriu, gente? Não cumpriu. Vamos ver por que ele não cumpriu. O Eterno continuou a sua obra de criação, trazendo à existência inumeráveis hostes de anjos, os ministros do reino da luz, e a cidade santa ficou povoada por essas criaturas radiantes, que, felizes e grata, uniam-se às vozes do belíssimo cântico de louvor do Criador. Deus traria agora à existência o universo, que, repleto de vida, a galáxia em torno do seu trono, firmando Sião, acompanhado dos seus ministros, partiu para a grande realização. Então, esse negócio que o homem foi à lua, tal, isso é o maior papo furado. Tá lá, estão as galáxias que existem realmente, e o Pai criou essa galáxia, criou os planetas, e com as hostes de anjo visitavam os planetas. Vamos lá. Depois de contemplar o vazio imenso, o Eterno, aqui eu sempre falo Eterno, que é o Criador, tá? O Eterno ergueu a poderosa mão, ordenando a materialização multiforme das maravilhas que haviam de compor no cosmos. Sua ordem, qual trovão, ecoou por todas as partes, fazendo surgir, como que por encanto, galáxia sem conta, repleta de mundos e sóis, vários sóis, viu, pessoal? Paraíso de vida e alegria, tudo girando harmoniosamente em torno do Monte Sião. Então a Terra é o centro da Terra e tudo rege, toda a constelação, ela funciona em torno da Terra, tá, pessoal? Em torno da onde está o Monte Sião. Ao apreciar tão grande feito do Supremo Rei, as hostes angelicais prostraram-se, fazendo ecoar. Tem que ver direitinho aqui para mim não me perder, né? Fazendo-se ecoar pelo espaço iluminado cântico triunfo em saudação à vida. Todo o universo uniu-se nesse canto de gratidão e em promessa de eterna fidelidade ao nosso Criador. Guiado pelo Eterno, os anjos passaram a conhecer as riquezas do universo. Nessa excursão sideral, ficaram admirados ante das vastidões do reino da luz, e por todos os seres encontravam um mundo habitado por criaturas felizes que o recebiam em festa. Aqui tem um pouco também de história, tá, pessoal? Os anjos saudavam-nos com cântico e falavam das boas novas daquele reino de paz. Mas não é descartado que tenha outras criaturas em outros lugares, tá, pessoal? Isso não é descartado, ok? Tão preciosa como a vida e a liberdade de escolha através da qual as criaturas poderiam demonstrar o seu amor ao Criador, exigia um teste de fidelidade. Com o propósito de revelá-lo, o Eterno conduziu as hostes por entre o espaço iluminado até se aproximarem de um abismo de trevas que constatava com o imenso brilho da galáxia, e ao longe esse abismo revelava-se insignificante aos olhos dos homens, como um pontinho sem luz. Mas à medida da sua aproximação, mostrou-se uma enormidade. O Criador, que a cada passo revelava aos anjos mistérios do seu reino, ficou silencioso, como quem guardando em si um segredo. As trevas daquele abismo consistiam num teste da fidelidade dessas hostes angelicais. Voltando-se para as hostes, o Eterno solenemente afirmou. Então ele falou para todos os anjos que ele criou: todos os tesouros da luz estão abertos aos vossos conhecimentos, menos os segredos ocultos pelas trevas. Sois livres para me servirem ou não. Amando a luz, estarei ligado à fonte da vida. Com esta palavra,
fez Deus separação entre luz e treva, entre o bem e o mal, entre o universo que era livre para escolher o seu destino. Vamos dar uma parada aí para me poder dar uma explicada para vocês, gente. Então, como nós lemos lá no livro de Lúcifer, o primeiro anjo, lá está de uma forma diferente, aqui está de uma outra forma. O Criador pegou para os anjos, gente, e fez o mesmo discurso que ele fez para o homem. Se o homem cumprisse de obedecer ao Criador, então todo o tesouro da luz seria para o homem, como para os anjos. Então o Pai é justo, gente. Então ele deu a liberdade para esses seres escolherem quem ele quer. Inclusive o Lúcifer estava aí nesse meio. E ele falou, olha só, ele mostrou, tá vendo aquilo lá? Aquilo lá é as trevas. Aquilo lá eu tô dando meus filhos a conhecer o tesouro da luz. Mas as trevas eu não aconselho vocês irem para as trevas, porque o Pai conhece as trevas também, gente. Yahweh conhece a força das trevas. Ele conhece Terron. A criação do universo, parte 2. O tão acalentado sonho do Criador se concretizar agora, como o Pai carinhoso conduzia as criaturas. Deixa eu mudar minha carinha aqui para cá. Não sei se fica melhor aqui ou aqui. Beleza, vamos fazer isso aqui. Minha cara pode ir para tudo quanto é lugar, né? Nós estamos aí com 16 minutos. Poxa, que bom ter aprendido o Rodrigo. Ô, Rodrigo, que a Rússia te abençoe. Ter aprendido a mexer nesse programa, que é muito melhor eu pegar a Bíblia toda hora. Eu estou lendo com os senhores aí, vocês podem ler. Se a letra estiver pequena, vocês depois me avisem. Eu vou aumentar a fonte dela para ficar bem grande, para a gente poder ler direitinho. Eu coloco aqui o óculos aqui, fico de pertinho, para a gente ter uma noção, né? Isso aqui, por que eu estou passando isso para todos vocês? Porque vocês têm que conhecer o início, gente. Se você não conhece o início, você não vai conhecer a história da Bíblia. Então, dessas duas histórias, já dá para vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu na origem, quando o homem foi criado. O negócio já estava em andamento. O trabalho da luta do bem contra o mal já estava em andamento. E a gente tem que entender essa história para que a gente possa planejar o nosso futuro. E não ficar toda hora quando uma pessoa conta uma coisa na internet, a pessoa, não, tá aí, ó. Tá um estudo para você. Se você gosta de estudo, gosta de entender, de compreender, tá aí, tô mostrando para todo mundo. Essa é uma Bíblia apócrifa, tá, pessoal? Tem poucas dela aí, a gente pode até colocar ela lá no nosso grupo DRM para vocês poderem ver, para os livros todos. Né? Aqui não tem ninguém empreendendo informações de nada. Eu só não pego livros, tipo assim, A História Secreta do Brasil, Brasil na Pré-História, mas eu vou ler alguns trechos para vocês. Vou ler, pessoal. Tem coisas muito importantes que eu vou mostrar na leitura. Aquilo que eu tenho falado, por enquanto eu tenho só falado, né? Agora eu vou mostrar na leitura, onde você vai encontrar aquilo que nós estamos falando. Então nós vamos aprender, já que vocês não conseguem ler sozinho, eu leio junto com vocês. A gente lê juntinho aqui, dá umas cambalhotas aqui, erra umas palavras, mas eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando. 18 minutos e 44 segundos. Não esqueci de dizer hoje para vocês, né, que hoje é o último dia do ano, né, desse ano, do calendário gregoriano. E nós vamos falar alguma coisa sobre como foi feita a mudança do calendário, né, que nós vivemos aqui, esse calendário que foi colocado aí para poder destoar a cabeça das pessoas, né? Pessoa perder, nós estamos em 2021 e a história nunca bate. Eles batem que Jesus veio há 2000 anos, o Yahushua veio há 2000 anos, mas a história não bate. Então eles levam a história lá para trás para as pessoas confundirem a cabeça, né? E achar que a Terra tem milhares e milhares de anos. É uma história terrível, gente. Vamos continuar? A criação do universo, parte 2. Isso tudo é um complemento daquele livro Lúcifer, o Primeiro Anjo. Nós estamos no terceiro estudo, e esse aqui agora nós vamos continuar, gente. Aqui tem assunto para ter, são aí 139 páginas. Nós estamos na página 9. Então, ainda tem 130 páginas pela frente. Vamos correr. Vamos lá.
O tão acalentado sonho do Criador se concretizara agora como o Pai carinhoso que conduzia as criaturas através de uma eternidade de harmonia e de paz. Em virtude do cumprimento das leis divinas, o universo expandia-se com a felicidade e glória. Havia um forte elo de amor, todos fortemente... Ah, meu pai, isso aqui está meio tá atrapalhando. Todos fortemente, os seres racionais, dotado de capacidade de um desenvolvimento infinito, encontravam indivisíveis prazer em aprender e inesgotáveis tesouro da sabedoria divina. Transmitindo o semelhante, eram como canais por meio dos quais a fonte eterna da vida nutria todos de amor e luz. Em Jerusalém, os ministros reuniram-se antes do soberano rei, sempre pronto a cumprir seu propósito. Era através de Lúcifer que o Eterno tornava-se manifesto o seu desígnio. Depois de receber uma revelação, ele prontamente transmitia às hostes angelicais, e essa, por sua vez, a compartilhavam com a criação de um célebre voo de anjo que rumavam para a Terra, planetas e capitais, onde em grandes assembleias reuniram-se, representando os demais mundos. Em muitas dessas assembleias, Lúcifer fazia presente, enchendo os participantes de alegria e admiração. Perfeito em toda virtude, ele criava com as suas simpatias, e nenhum outro anjo conseguia revelar como ele os mistérios do amor eterno. O universo, alimentando-se de força da vida, expandia numa eternidade de perfeita paz. A obediência às leis divinas era o fundamento do progresso e felicidade, ainda que, consciente do livre-arbítrio, jamais subir ao coração de qualquer criatura o desejo de afastar-se do Criador. E assim, por muito tempo, até que tal problema irrompeu a vida daqueles que era mais íntimo do Eterno. Lúcifer, que dedicara sua vida ao conhecimento do mistério da luz, reuniu-se aos poucos, atraído pelas trevas, o rei do universo, aos olhos de quem nada pode ser encoberto, que acompanhou com tristeza o passo no caminho decente que levava à morte. A princípio, uma pequena curiosidade levou Lúcifer a aproximar-se daquele abismo profundo. Contemplando, ele começou a indagar o porquê de não poder compreender o enigma das trevas. Retornando ao lugar de honra, junto ao trono, prostrou-se antes ao Rei Divino, suplicando-lhe: Pai, dai-me a conhecer o segredo das trevas, e assim como me revelaste a luz. Antes o pedido do formoso anjo, o Eterno, com voz expressiva de tristeza, disse-lhe: Meu filho, você foi criado para a luz, que é a vida. Concedendo-se de que o Criador não lhe revelaria o tesouro das trevas, Lúcifer decidiu compreender por si mesmo o enigma. Julgava-se capacitado para tanto. Só Deus sabia o que se passava no coração de Lúcifer. O anjo que fora criado para ser o portador de luz estava divorciando em pensamento do bondoso Criador, que no esforço de impedir o desastre, rogava-lhe para permanecer ao seu lado. E uma tremenda luta passou a travar-se no seu íntimo. O desejo de conhecer o sentido das trevas era imenso. Contudo, os rogos daquele amoroso pai, a quem não queria também perder, o torturavam, e vendo o sofrimento que a sua atitude causava ao Criador, às vezes ele demonstrava arrependimento, mas voltava a cair antes de criar o universo. Deus já previa a possibilidade de uma rebelião. O risco de conceber liberdade à criatura era imenso, mas sem esse dom da vida, isso não seria possível, o livre-arbítrio, pessoal. Ele queria que a obediência fosse um fruto do conhecimento e amor, por isso decidiu correr grande risco. Ainda que prosseguisse na busca do sentido das trevas, Lúcifer não pretendia abandonar a luz. Esforçava-se para chegar à combinação entre essas partes no reino eterno, que coexistiam separadas.
Finalmente, com um sentimento de exaltação, concebeu uma maioria enganosa que pretendia apresentar o universo como um novo sistema de governo, superior ao governo do Eterno. Denominou sua lei da ciência do bem e do mal. Agora você conhece a árvore do bem e do mal e da ciência? Sabe quem inventou essa árvore? Olha aí, ó, Lúcifer. Essa árvore que foi plantada no jardim, essa árvore veio lá de cima, o Criador guardou ela para destruir ela, para aniquilar essa árvore. Mas o Lúcifer, os primeiros serem a provar dessa árvore foram os anjos, foram os que seguiram a Lúcifer. Como é que era a estrutura lógica da ciência do bem e do mal? Então a estrutura lógica da ciência do bem e do mal revelou-se atraente aos olhos de Lúcifer, parecendo discerrar um sentido de vida superior àquele oferecido pelo Criador. Olha só, esse governo república que tem aqui, esse governo república que está em todo mundo agora, que está na ONU, esse governo república que está, tudo é república. Esse governo é de Lúcifer, pessoal. Agora você está entendendo por que esse governo república não é daqui de baixo? Esse governo que você está vendo aí do Lula, do Bolsonaro, esse governo, ele aconteceu lá com os anjos lá em cima e não deu certo lá. E também não vai dar certo aqui. Por isso que os reinos estão caindo. A desestabilidade está geral, vocês podem ver aí. O mundo está em crise, porque esse é o reino de Lúcifer. Ele não está presente, hein? Ele está preso. Mas ele vai reinar aqui, porque o pai, ele deu esse precedente para Lúcifer. O pai já autorizou. Para depois ele não falar assim, ó, eu não tive... Porque todo mundo vai ter oportunidade de conhecer o Criador, gente. Eu estava conversando com o Danny, ele está falando, todos irão conhecer o nome do pai, que é Yahweh, e o nome do filho, que é Yahusha. Não importa, eu posso estar salvo ou não, eu posso estar lá nesse dia lá, mas eu estou sendo usado nesse momento. A minha alma está sendo usada para transmitir para vocês o conhecimento, gente. Para vocês agora futucarem, para vocês irem atrás da verdade. Ao longo do tempo em que amadurecer a ideia da sua mente da ciência do bem e do mal, Lúcifer soube guardar segredo diante do universo, ele guardava com ele. Continuava em seu posto de honra, cumprindo a função de portador de luz, contudo, por mais que procurasse fingir, o seu semblante já não revelava a alegria de servir ao Criador, o Divino Rei, que sofria no silêncio e procurava, por meio da revelação de amor, a preparar as criaturas racionais para a grande prova que se aproximava. Ele sabia que muitos deveriam ouvir a tentação e, voltando-se às costas, na noite da aprovação, faria sobressair contudo os verdadeiros fiéis, aqueles que serviriam ao Criador não por interesse, mas por amor. Nós estamos sempre diante de uma prova, tá? Nós estamos sempre diante de uma prova. E diante dessa prova, o Criador, ele se põe a você ter o direito de escolher. Olha só, para você, mais um ano vai embora. Mais um ano se foi. Vocês estão hoje diante de uma informação muito preciosa. E qual é essa informação preciosa? A você que nasceu aqui, que veio, nós somos criaturas criadas por Yahweh. Então esse corpo é emprestado para a gente. Existe um espírito que dá vida para a gente. Existe essa alma que fala com você. E existe o nosso corpo. O corpo não é nada. Se o espírito sair, o corpo morre. Se o espírito for embora, o corpo morre. A alma fica sem corpo. É o espírito, gente, preste atenção. É o espírito que dá vida a esse corpo, a essa matéria aqui, ó. E quem é o espírito? É o sopro do Criador dentro da gente. Por isso que ele tem um tempo para cada criatura. Ele tem um tempo para você, ele tem um tempo para mim, ele tem um tempo para cada um dos senhores aqui na Terra. E a cada um tem uma liberdade de escolha. Vocês podem escolher o diabo, vocês podem... Eu ouvi agora, rapaz, um casal de satanista. Um casal eu não sei se vocês viram isso aí, se vocês viram, pode comentar, de satanista, gente. Dizendo que eles realmente adoram a Lúcifer. E que eles estão preparados para o governo de Lúcifer. Um ser humano que foi criado por Yahweh, mas que não conhece o seu pai e não sabe o mal que eles estão fazendo.
mas eles têm que conhecer a verdade. Assim como nós estamos revelando a verdade para vocês. Olha que coisa sinistra, né, pessoal? Bom, ao ver a hora da chegada, a da prova chegara, e que Lúcifer estava pronto para traí-lo diante do universo, o Eterno, que jamais cessara de revelar o tesouro da sua sabedoria, tornou-se silencioso e contemplativo. O silêncio fez reviver no coração das hostes a lembrança da primeira excursão sideral que ele fez, quando, depois de lhe mostrar a riqueza do reino da luz, Deus tornou-se silencioso ante aquele abismo. Então Iarro parou, ficou calado. Menos o segredo oculto pelas trevas, sois livre para servirem ou não. Amando a luz, estarás ligado à fronte da vida. Lúcifer, que passara a cobiçar o trono de Deus, indagou-lhe o motivo do seu silêncio. O Criador, contemplando com uma infinita tristeza, disse-lhe: é chegada a hora das trevas. Você é livre para realizar o seu propósito. Vendo que o momento propício para a propagação de sua teoria havia chegado, olha o que Lúcifer fez. Lúcifer convocou os anjos para uma reunião especial. E as hóstias, desejosa de conhecer o significado do silêncio do Pai, curiosa, tornaram seus lugares junto ao magnífico anjo, que sempre revelava os tesouros. Você está entendendo, pessoal? O Lúcifer, ele tinha o amor de todo mundo. Ele tinha um carinho de todos os anjos. E ele reuniu, gente, todo mundo, porque ele já tinha traído o Criador dentro do seu íntimo. O Pai conhece cada ser humano, gente. O Pai conhece cada um de nós. E conhecia o Lúcifer também. E aí Lúcifer, no governo, começou o seu discurso, exaltando, como de costume, o governo do Eterno, num amplo e retrospecto. O silêncio do divino apresentou-se como sendo indicação de que o universo alcançara a plenitude e ainda não são dados. Plenitude do conhecimento oriundo da luz. Silenciando-se, o Eterno abriu o caminho para o entendimento dos mistérios e ainda não são dados, mantido até os limites do seu governo. Surpresa, as hóstias tomaram conhecimento da experiência de Lúcifer sobre as trevas com eloquência, ele, o feito às suas palavras, logo se fez sentir em todo o universo. A questão era decisiva e explosiva, gerando pela primeira vez discórdia. Os seres racionais, em sua prova, teriam que optar por permanecer somente com o conhecimento da luz, o qual o Lúcifer afirmada haver chegado, né, ou ao seu limite, ou se aventurar no conhecimento da ciência do bem e do mal. No começo, os anjos debateram-se diante da questão, sendo logo depois todo o universo posto à prova. Dir-se-ia que a ciência do bem e do mal haveria de arrebanhar a maior parte das criaturas, mas aos poucos, muitos que a princípio se empolgavam com a teoria despertaram para a ilusão da mesma, reafirmando seu longo tempo. Revelou um terço das estrelas do céu ao lado do Lúcifer, e as restantes ainda abalada pela prova do lado do Eterno. E a ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? O conselho foi formado pelos anjos rebeldes e passou a tratar disso. Decidiram finalmente solicitar o trono por um tempo determinado, no qual se estabelecia para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria para o Criador. Agora vocês estão entendendo, já vou explicar já, tá, pessoal? E foi assim que Lúcifer, acompanhado pela sua hoste, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, apenas queria o bem das suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal
consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo um trono aos seus defensores, mas ele sabia que aquele caminho iria conduzir à infelicidade e à morte. Movido pelo seu amor, o protetor, o Criador, desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecida. Lúcifer e suas hostes passaram a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo de tirania. Afirmavam que a sua permanência no trono era a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não conceder a liberdade de escolha, por neutralizar agora, impedindo que, por prática de um sistema de governo superior, a acusação das hostes rebeldes repercutira em todo o universo, fazendo parecer que o governo era mesmo injusto. Então trouxe profunda angústia daqueles que permaneceram fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar as acusações, essas criaturas imundecidas pela dor moral ansiavam pelo momento que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. A acusação de blasfêmia das hostes rebeldes lançavam ao ponto culminante quando o Eterno, como um Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se do seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, arquitetaram-se, e enquanto o sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz, entregaria a ele o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusação, de acordo com a lógica a partir do qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nessa tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos do Deus Criador Yahweh, e num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa, do seu manto real, pondo em seu trono. No seu semblante não havia expressão de ressentimento ou ira, mas um infinito amor e tristeza com solenidade. O Eterno proclamou que no momento decisivo chegara, e quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou das trevas. Numa ampla revelação, alertou-o para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. E Lúcifer e os seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o seu trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súbitos transpor as divisas eternas da separação, Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava o seu coração. Curvando-se em inconsolável pranto, contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa: meus filhos, já não os posso chamá-lo assim. Queria tanto vê-los em meus braços, nos braços meus, lembrando-me que quando formei com carinho, vocês surgiram felizes e perfeitos, em acorde de esperança e eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo de glória e poder. Vocês foram minha alegria. Por seus corações mudaram. Por que seus corações mudaram tanto? O que mais eu poderia ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje a minha alma sangra pela separação eterna, e aí arrocha. Como olharei para os lugares de vazio, onde tantas vezes rejubilantes ergueram-se a voz hosana festiva, sem me vir à mente um misto de felicidade e dor. Saudade infinita já invade o meu ser. Eu sei que será eterna. Hoje o meu coração rompeu, quebrou-se, as cicatrizes carreguei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno dirigiu-se a Lúcifer, o acusador de todo mal, e disse: você recebeu um nome de honra ao ser criado, mas agora não mais chamarão de Lúcifer, mas de Satã, o Senhor das Trevas.
E depois de lamentar a perdição das hostes rebeldes, o Eterno, em lento espaço, ausentou-se do jardim do Éden, lugar do trono angelical, do trono universal, onde agora seria sua morada. E as hostes fiéis acompanharam reverente os seus misteriosos passos. O abandono que parecia encerrar um futuro difícil, de sofrimento e humilhação, ocuparam os rebeldes o divino trono, profanando-os como domínio do pecado. Essa indagação e tortura o coração do súbito eterno. Bom, eu vou parar aqui na página 24. 40 minutos. Puxa, Denilson, que leitura boa! Que coisa boa! Agora eu compreendi claramente o que é esse governo aqui na Terra. Então, esse governo que começou lá em cima e está aqui embaixo, ele ainda não terminou, porque Iarro, quando ele levantou do trono, ele foi para o seu descanso. Aí nós entramos no livro de Gênesis. Quando ele levantou, no livro de Gênesis, quando ele foi para o seu descanso, depois dele ter havido completado nesse interim, gente, ele já estava criando aqui na Terra o paraíso. Ele já estava criando o mundo, estava criando tudo. Depois de haver tudo, feito tudo, ele falou, agora eu vou para o meu descanso. Eu vou colocar minha alma tomando conta, que era Yahushua, que ele veio para a Terra. Aí vamos ver toda a história da Bíblia. Yahushua está desde o primeiro dia na Terra, e no descanso o Criador fala só através dos sonhos. Yahushua, que é a alma dele, veio como um sacrifício. A alma dele criou um plano B para sacrificar por nós. Agora, deixa eu terminar isso aqui. Escuta só essa aí. Você sabe por que o Criador não exterminou a gente como ele prometeu exterminar os anjos? Você sabe por que ele deu uma chance pra gente? Porque ele sabe que nós fomos seduzidos, gente. Nós fomos induzidos. O Adão, ele não foi lá por livre andando, foi lá no paraíso, na árvore. Ah, não. O Adão obedeceu o Criador. Você sabia que Adão obedeceu o Criador? Agora deixa eu contar o motivo. Porque ele foi tocar nessa... Ah, outra coisa. O fruto, gente. Hoje o Denis falou comigo, eu fiquei... Sabe? Gente, nunca existiu fruto. Nunca. É a folha da árvore da vida, gente. Escuta o que eu tô te falando, a folha. Olha que legal, hein? Essa agora foi bomba, né? Quando Satanás escondeu naquela árvore o governo, antes da rebelião, antes dele ser expulso, que ele foi expulso. O pai criou, você será o senhor das trevas, Satã, já determinou para ele. Vocês estão entendendo? Ele desceu, foi expulso, ficou 40 dias. Quando ele foi jogado lá de cima, ele ficou 40 dias acordado aqui nessa terra. Quando ele levantou, ele achou que isso aqui era dele. Como ele acha até hoje que aqui é dele. E ele sabe que cada ser humano, você que está aí do outro lado, quando você conhecer a verdade, você vai decidir a sua vida. Se você quer ficar do lado das trevas de Lúcifer, dos prazeres desse mundo, se você amar esse mundo, e a Rússia falou, quem perder a sua vida por amor de mim, achará. Se você não quiser perder a sua vida por amor de Yahushua, se você quiser viver nesse mundo com as ilusões que esse mundo dá, porque nós sabemos, gente, que todo o reino tem um tempo. O único reino que é eterno é o que está ligado à luz, é o que está ligado a Yahweh. Vocês já viram por quantas crises nós passamos? Eu pelo menos, já enfrentei umas 200 crises aí nesse governo república. Você também deve ter passado um montão de crises, você que tem a minha idade mais ou menos. Mas o governo do Pai não tem esses problemas. Porque o poder absoluto é do Pai, ele é criador, mas ele te dá a liberdade de você escolher. Vocês entenderam agora? Por que Terron, essa força das trevas, do mal, tem essa versão e tem a outra versão que eu vou contar para vocês. Tem uma outra versão. Então daí, gente, já dá para vocês tirarem uma base e entender quem é o teu inimigo. Quem é Lúcifer? Quem é Rassatã? E quando eu falei que Adão, ele não tocou por livre e espontânea vontade, ele foi manipulado, porque a Eva foi persuadida. A Eva também não foi lá, vamos fazer justiça, né, pessoal?
Ela não chegou lá e foi rapidamente tocar. Não, ela ficou lá, ela tomava conta do jardim, ela e Adão. Eles nem passavam pela árvore, eles nem ligavam. Depois de um tempo, o Lúcifer voltou, juntou todos os anjos caídos junto com ele, começou a arrumar uma estratégia. Ele precisou de anjos que estavam naquela rebelião lá em cima para apoiar a causa dele. Os infiltrados, o qual eles pensam que Yarro não sabe. Por isso que Yarro conhece. O Yarro sabe quem é você. Ele sabe se você vai aceitar essa palavra ou não. Ele sabe disso. Por isso que ele já sabe as pessoas que ele vai salvar. Ele já sabe se eu vou ser salvo, se você vai ser salvo. Yarro, ele tem o desejo. Ele é um pai amoroso, gente. Ele ama toda criatura. Ele ama você que está aí do outro lado. E você tem que fazer a sua opção de vida. Ou você fica do lado da luz, escuta o que nós estamos falando, que o nome de Jesus é um nome falso, foi Satã que inventou esse nome para que as pessoas o adorassem. Porque eu não estou adorando o Criador, não estou adorando a alma do Criador, que é Yahushua. O nome verdadeiro do Salvador da humanidade chama Yahushua. As pessoas estão adorando a Jesus de Nazaré. Mais uma vez, o Satã está enganando as criaturas do Pai. Você, meu amigo, você que está aí, você que está me vendo, você foi feito à imagem e semelhança do Criador. Você tem um compromisso com a verdade. Você sabia disso? Você que é traficante, você que é prostituta, você que é homossexual, você que é padre, você que é pastor, você que é missionário, é diácono, não importa quem você seja, não importa se seja eu, não importa se seja você youtuber, não importa se você seja caminhoneiro, seja motorista, taxista, não importa que você tem um compromisso com o Pai. E o Pai está te chamando, ele te estende um convite, ele não te obriga. Que você possa ser abençoado nessa tarde. Espero que nós tenhamos esclarecido muitas coisas para você. Que bom. 50 minutos, mas vocês vão ver que isso vai ajudar muito nas suas leituras aí a partir de agora, em nome de Yahushua. Deixe o seu like. Peça para as pessoas se inscreverem no nosso canal. Eu sei que nossos vídeos são longos, mas eu coloco também alguns vídeos pequenininhos. Pega uns vídeos, veja com as pessoas. Pessoal, senta do lado dela, mostra aqui, o rapaz falando. Pega a Bíblia, leia com a pessoa. Que a Bíblia é a palavra do Criador. Tá bom, pessoal? Um forte abraço para vocês, tá? E nos vemos a qualquer momento. Eu quero pedir desculpa antes de terminar. Hoje nós ficamos de fazer um trabalho aí com o Dênia referente àquele sonho, mas ficou meio difícil, o tempo está meio nublado aqui no Rio. Mas tudo bem, a gente vai falar da vontade do nosso Pai para todos vocês. Um forte abraço, gente. Tchau. Tchau para todo mundo. Tchau.